Olá, muito boa noite, bem-vindo ao Despertar, edição é de terça-feira. Hoje é... Que dia é hoje que faz? Hoje é dia 14, exato, 14 de abril para o ano 2020. Sempre um enorme prazer estar em sua companhia. Então, revados os votos de uma excelente noite a todos os nossos telespectadores, nesta altura conectados a nós através da plataforma Star Times, canal 114, TV Cabo, canal 12. Estamos também nas redes sociais, em direto a esta altura, para o nosso Facebook Strong Live. Obrigado pelo carinho da sua audiência e informação em direto aqui no seu canal. Vamos olhar para o coronavírus. Mais 7 casos positivos de coronavírus foram confirmados nas últimas 24 horas pelas autoridades de saúde no país. Todos são relacionados com os contactos feitos a partir de casos na província de Cabo Delgado. Adresta uma tendência crescente na rede de pessoas infectadas na sequência do paciente número 10 no acampamento de Afungi, na província de Cabo Delgado. Com os dados apresentados esta terça-feira durante o briefing habitual sobre coronavírus pela Diretora Nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene, que fez saber que com os resultados positivos das últimas amostras, o país passa de 21 para 28 casos positivos de coronavírus. Até este momento foram rastreados um total cumulativo de 460.134 pessoas em todos os pontos de entrada e em relação a passageiros em quarentena temos um cumulativo de 10.609, sendo que 1.855 ainda estão em seguimento. Indo aos casos, dizer que no nosso país, até o dia 14 de abril de 2020, foram testados 762 casos suspeitos, dos quais 79 casos nas últimas 24 horas, e dos novos casos testados, 72 revelaram-se negativos e 7 positivos para o Covid-19. Portanto, o nosso país tem, neste momento, um total de 28 casos positivos para o Covid-19, sendo 20 de transmissão local e 8 importados. Gostaríamos de referir que dos novos casos positivos, todos os casos positivos agora referidos estão relacionados com a investigação em curso na província de Cabo Delgado. Já o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samgudo, referiu que já estão em curso os trabalhos de mapeamento da terceira rede de contactos relacionados com o caso de Cabo Delgado. Dos 14 casos positivos na província de Cabo Delgado, 12 estão em Afungi e 2 na cidade de Pemba. Em termos de características, sob o ponto de vista de idade, sexo e nacionalidade, dos 7 casos diagnosticados nas últimas 24 horas, temos a informar que destes 7 positivos nas últimas 24 horas, 5 são de nacionalidade moçambicana, 1 é ucraniano e 1 é italiano. Em termos de sexo, são todos do sexo masculino. Sob o ponto de vista de idade, as suas idades variam entre 30 a 60 anos, respectivamente. Em relação à proveniência dos restantes casos testados, amostras testadas nas últimas 24 horas, informamos que do global testado, 49 provém da investigação em Cabo Delgado, amostras de Cabo Delgado, uma do segmento dos contactos em Maputo, e os restantes fazem parte da vigilância de rotina de coronavírus que é implementada em Moçambique. São amostras que são enviadas de diversas partes do país e que cumprem os requisitos e critérios mandatórios segundo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Então, colhemos 49
ainda há um número de 14 amostras em Afungi que têm que ser colhidas e 13 na cidade de Pemba. É de onde provém este universo de 27 amostras. É a combinação do remanescente em Afungi, que não conseguimos colher até o momento, que estão neste momento, mais as amostras dos contactos em Pemba. O primeiro caso de Cabo Delgado, ele gerou 9 casos positivos. Houve 9 casos positivos que resultaram do primeiro caso de Cabo Delgado. Com isto iniciou o mapeamento da segunda rede. Destes 9, até ao momento foram identificados 7 casos positivos. É isto que constitui a terceira etapa de mapeamento da rede de contactos. De salientar que dos 28 casos até aqui confirmados como positivos de coronavírus no país, 20 foram para o contacto local e 8 importados, onde 14 são do caso de Cabo Delgado e igual número registrados em Maputo. Até esta terça-feira, no continente africano, a pandemia de coronavírus fez 816 óbitos e cerca de 120 mil mortes em todo o mundo e recuperados mais de 2.000 pessoas da Covid-19, de acordo com os dados das últimas 24 horas. Deixa só atualizar agora a questão local, os números locais. De acordo com o Ministério da Saúde, testes realizados até esta altura, 762, casos positivos 28, casos negativos testados 734, óbitos, graças a Deus até agora nenhum, pacientes recuperados já são 2. Bom sinal. Deixa falar aqui das luvas. É uma notícia que passamos ontem, mas importa referir. Estas luvas nós estamos a ver as mais comuns de uso, vamos falar de uso medicinal. Para quem está aí é ligado à saúde pode conhecer melhor os termos. De uso medicinal, as luvas mais comuns que estamos a ver aí, o Ministério da Saúde desaconselha, atenção, o Ministério da Saúde desaconselha o uso dessas luvas, porque nós estamos a ficar com estas luvas durante todo o dia. E estas luvas rapidamente pegam a sujidade, ok? Essas são luvas descartáveis. Usou, fez alguma atividade, tirou de fora. E porque não temos a capacidade de ter tantas luvas assim, o melhor é não colocar luvas. Continuar com a higienização, lavagem de mãos constantes, álcool gel, ok? Lavagem de mãos constantemente. Já não vamos dizer 15 minutos, vamos dizer constantemente para garantir então a prevenção deste Covid-19. Vamos então continuar a trazer as principais notas da atualidade. Já sabe, aqui no Despertar são sempre as principais incidências daquilo que estão a marcar a atualidade. A polícia deteve nesta segunda-feira em Maputo um dos traficantes mais perigosos do Brasil. Trata-se de Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido no Brasil como Fuminho. Gilberto Aparecido dos Santos, mais conhecido por Fuminho, um dos criminosos e traficantes mais perigosos do Brasil, foi detido em Maputo. O Cernic deteve ontem, na cidade de Maputo, um cidadão de nome Gilberto Aparecido dos Santos, de nacionalidade brasileira, na companhia de mais 2 comparsas seus de nacionalidade nigeriana, na cidade de Maputo. No momento da detenção destes 3 indivíduos, foram encontrados na sua posse 3 passaportes, sendo 2 nigerianos, 1 brasileiro, com o nome Luiz Gomes de Jesus, documento falso, obviamente, e 100 gramas de cannabis sativa, vulgo suruma, 15 telefones celulares, 3 relógios, 5 malas, 1 viatura e a respectiva chave, cerca de 35 mil meticais em notas moçambicanas e 5 mil rands em notas moeda sul-africana. Informações na posse da Strong Live indicam que o traficante foragido da justiça brasileira há cerca de 21 anos foi detido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal, Cernic, na tarde desta segunda-feira, num dos hotéis luxuosos da capital do país.
Fuminho, o temido traficante, não terá mostrado resistência no momento da detenção, após regressar de uma clínica privada onde tinha acabado de fazer um curativo no pé. Aliás, como se pode ver na foto, este é o momento da detenção do criminoso brasileiro. O cidadão brasileiro mais conhecido por Fuminho chegou nos meados do mês de março ao nosso país. As autoridades brasileiras emitiram um mandato de captura internacional e acionaram a Interpol. Nós temos um gabinete da Interpol que funciona no nosso país, mais concretamente aqui mesmo no Cernic. A partir desse momento, nós tivemos todos os dados sobre esse indivíduo e começamos a fazer a devida monitoria. Na medida em que o mesmo fazia-se circular com um passaporte falso, com um nome diferente daquilo que consta do mandato internacional. E, como eu me referi anteriormente, com base nas nossas investigações operativas secretas, foi possível localizá-lo, monitorá-lo e capturá-lo, alguns aqui na cidade de Maputo. Fuminho é um dos líderes do PCC, primeiro comando da capital. A operação da prisão do criminoso brasileiro foi uma ação de cooperação policial internacional, encabeçada pela Polícia Federal. Com o reforço do Departamento da Justiça dos Estados Unidos da América, responsável pelo combate às drogas, e do Departamento de Polícia de Moçambique. Exato. Aqui importa fazer aqui alguns comentários. Se bem me recordo, este é o terceiro cidadão estrangeiro a ser encontrado aqui em Moçambique. Já tivemos a situação da brasileira. Produção, ajudem-me aí. Brasileira foi encontrada aqui. O outro foi um norte-americano, exato. Foi um norte-americano que já está julgado, já foi condenado, inclusive. A brasileira também já foi julgada, ainda não, né? A brasileira também já foi julgada, exatamente. E agora é este cidadão brasileiro que se encontra. A pergunta que não quer calar, vou para esta câmera aqui. A pergunta que não quer calar. Será que o nosso país é efetivamente um corredor da droga? Porque às vezes parece, quando é nesta situação toda, estamos sempre a encontrar aqui grandes criminosos no nosso país. Será que há alguma facilidade em estar em Moçambique? Há uma facilidade de circular em Moçambique por parte dos grandes criminosos, para os melhores entendidos em matéria de criminalidade? O que é que estará então a acontecer? Em matéria de criminalidade, parece que Moçambique, para quem vê de longe, nós que somos leigos nesta matéria, de longe parece que aqui é um paraíso para estes grandes criminosos. Mas quero acreditar que a polícia da República de Moçambique, o seu departamento Cernic, vai trabalhar para desenvolver este caso e quiçá, prender mais pessoas que estejam envolvidas em grandes redes de tráfico internacional. Mais notas da atualidade. Na cidade de Maputo, polidores dizem estar a passar pela pior fase das suas vidas relativamente então a esta crise na atividade que realizam. Recordar que há falta de viaturas então para fazer a lavagem. Muitos deles dizem ser pais de famílias que vivem de renda nos bairros periféricos aqui da capital do país. A crise econômica provocada pela pandemia de coronavírus já faz-se sentir em todos os estratos sociais da população moçambicana. Os limpadores de carro ou pessoas que ganham vida controlando viaturas nas principais vias da paz da cidade de Maputo fazem parte dos que sentem na pele os efeitos devastadores da Covid-19. A maior parte deste grupo de pessoas são provenientes de outras províncias do país para a capital moçambicana, na esperança de ganhar a vida. Arão Ernesto Sitoi é natural da província de Gaza e chegou à cidade de Maputo para dedicar-se ao trabalho de limpar viaturas na via pública já lá vão muitos anos. Residente em Machandrene, na cidade da Matola, vem ganhando seu pão de cada dia nesta atividade. E com os clientes fixos que já tem no trabalho que faz, conta que por dia conseguia retomar a casa com mais de 1000 meticais,
o que não tem acontecido atualmente com a chegada da senhora coronavírus, que limita a movimentação diária de pessoas. Problema desse, problema de doença, não sou doença. Outro patrão não vem, hoje não vai ter, usa o que é escala, tá vendo? Um dia não, um dia sim. Aquele tempo eu consigo mesmo ganhar, mas agora, veja lá a maneira aí. Tá silêncio, começa de lá até lá. É espaço, tá vendo? Aqui entra um carro, mas não é maneira, tá vendo? Aqui é espaço também, aqui é espaço também. Com quantos meticais voltava com eles para casa por dia? Eu consigo um dia 1.500 ou 2 em casa para conseguir comer. Mas agora, está malo mesmo para isso. Agora, por exemplo, hoje pode ir para casa com quantos meticais? Meu irmão, para apanhar 100 meticais, só chorar o patrão te dá. Hoje eu consegui pegar 200. Vou dizer, eu pegou muito dinheiro. Tá vendo? Eu consigo tirar 10 ou 20, subir chapa. O resto eu vou deixar em casa. Proveniente também da capital da província de Gaza, encontramos Amad Dlamini, que chegou à cidade das Acácias em 2012 à procura de uma oportunidade para uma vida melhor. A convite do seu irmão, que com a falta de emprego conseguiu se enquadrar nos trabalhos de limpar e controlar viaturas. Tal como os outros, conta-nos as peripécias criadas pela pandemia de coronavírus. Aqui nós temos aqueles clientes que nos dão mensalmente. Temos também esses diários, mas com essa pandemia que está a assolar o mundo inteiro, nós já não conseguimos ter clientes conforme deve ser. Os clientes já não aparecem em alto número porque outros estão em quarentena por causa do coronavírus. Eu conseguia uns 500, 300, quer dizer, os dias não eram iguais. Principalmente nas sextas-feiras e segunda, a gente conseguia, aliás, fazer um bom rendimento. Mas hoje em dia, assim, por exemplo, essas últimas 2 semanas, como é que tem sido? Isto está mal, está tudo parado, não conseguimos mesmo ter, mesmo para ter uns 100 meticais, ultimamente já é grande problema. É um problema sério mesmo. E você constitui família já aqui em Maputo? Já tem família, vive na sua própria casa, como é que está a ser? Tenho família sim, mas estou a render uma dependência. Já conforme eu disse primeiramente, estou cá desde 2012, então consegui ter minha família cá, mas por enquanto não tenho a casa própria, mas consigo arrendar através desse serviço que eu faço aqui na praça. Mas com esses dias que já é difícil ter 300 meticais, pagar a renda também pode ser uma tarefa difícil. Vai ser uma tarefa difícil. Vai ser tarefa difícil, mas mesmo eles lá sabem, porque vivem, conseguem ver o que está a passar. Ultimamente eu até avisei que eu vou dar o que eu puder, porque eu pago mensalmente 2.000 onde eu arrendei. Então eu sentei com o dono da casa, discutimos, eu tentei explicar que as coisas já estão a piorar e aquilo que eu puder vou pagar quando a situação voltar à normalidade, vou pagar a parte que for a ficar. Mano, tem esposa? Tenho sim. Tem quantos filhos? Tenho 2 filhos. E estes todos já têm idade escolar? Não, o primeiro tem 4, o segundo tem 2 anos. Ainda são menores de idade. Enquanto os mais novos abraçam o trabalho de limpar viaturas, há quem já perdeu a conta do trabalho que leva nesta atividade gerada pelo desemprego, e estes últimos dias têm sido marcados por amargura para quem tem famílias por sustentar e contas por pagar. Nós, valemos que estamos a ajeitar, desculpa em falar em dialeto, o paquete é o túmulo, o jaquete, o jornalista ativo,
o jaqueta o tume. E como lavar uma coisa assim, despejar água. É a vida que restou agora. De referir que em quase toda a extensão da cidade de Maputo são muitos jovens que têm esta atividade como meio de subsistência e com o estado de emergência decretado pelo Presidente da República devido à pandemia de coronavírus, a cidade de Maputo anda praticamente vazia, até porque os centros comerciais e postos de trabalho que movimentam o maior número de pessoas para baixo da cidade de Maputo operam de forma condicionada e em regime de rotatividade. Hoje é que é Tautome. Realmente são momentos difíceis que fiquei sensibilizado com este jovem que teve a nobreza de falar ainda com o seu senhorio, né? E fez perceber, assim é que as dificuldades estão aí, são reais, mas certamente que vamos atravessá-las. Vamos a mais notas da atualidade. Cerca de 100 pessoas encontram-se detidas por desacato às normas administrativas emanadas no decreto presidencial de estado de emergência que vigora no país desde o dia 2 de abril em curso. Dentre os detidos estão proprietários de barracas e consumidores de bebidas alcoólicas encontrados a violar os decretos pelas equipes de inspeção nacional da atividade econômica e a Polícia da República de Moçambique. Este número de detidos foi anunciado pela Inspetora-Geral de INAE Reta Freitas no habitual balanço das atividades inspectivas que têm sido feitas aos estabelecimentos comerciais com vista a garantir o cumprimento do Decreto 12/2020 de 2 de abril, que, dentre várias medidas, orienta o encerramento de barracas que dedicam-se à venda de bebidas alcoólicas e limitações no funcionamento de outros serviços. A maior parte dos infratores detidos foram encontrados a beber no interior das barracas, debaixo dos prédios, garagens ou em viaturas estacionadas na via pública, o que, segundo as autoridades, viola o estado de emergência que se vive no país para conter a propagação de coronavírus. As detenções das pessoas têm sido mesmo por causa de não estarem a acatar aquilo que são as orientações. São barracas que nós fechamos, que nós encontramos, mesmo restaurantes, nós temos fechado restaurantes, ou seja, também o restaurante que não acata com aquilo que são as orientações deixadas pelo governo no artigo, quer o 14, quer o 17, o que nós temos feito, primeiro pautamos pela educação e sensibilização. Quando não cumprem, nós fechamos. E temos alguns restaurantes que já foram encerrados por não cumprirem e estarem a receber pessoas que se deslocam a estes para irem se divertir e beber. É por isso que temos cerca de 100 pessoas detidas por desobediência. Então, nestes casos, o processo vai a tribunal por desobediência. Enquanto isso, os produtos de primeira necessidade estão a conhecer uma redução de preço no mercado grossista do Zimpeto, depois da subida registrada com a entrada em vigor do estado de emergência. Ontem, o tomate importado estava em 350 a 700 a caixa. O tomate nacional estava entre 300 também a 700 a caixa. A batata importada baixou, porque nas semanas anteriores estava mais caro. Ontem estava entre 150 a 300 meticais, 10 quilos. A cebola importada também baixou, comparado com a semana passada. Ontem estava entre 250 a 450 o saco. Os ovos estavam entre 1.450 a 1.500 ontem o preço da caixa. Então, estes são os preços ontem no mercado do Zimpeto. Em relação aos outros produtos, referir que temos que ter em conta os lotes anteriores. Um estabelecimento que tenha um lote antigo, ele deve praticar o preço em função do preço que ele adquiriu o produto, colocando a margem de lucro. Se trata-se de um lote novo, o que temos verificado, daí que eu fiz referência aos grossistas que fizemos o trabalho, e estamos ainda a trabalhar com os grossistas, porque verificamos que alguns dos aumentos de preço partem dos grossistas. Então, se o grossista sobe o preço do produto de primeira necessidade, logo
o agente econômico retalhista também sob o produto. De referir que integram as brigadas de fiscalização da INAI, equipas de Indústria e Comércio, Ministério da Saúde, com vista a monitorar os preços praticados nos produtos básicos, assim como de material de higiene mais procurado, neste momento para a prevenção da Covid-19, o novo coronavírus. Não há necessidade de estar aí, você passar por esse vexame, essa vergonha, de estar a ser detido porque foi encontrado na barraca numa altura que dizem isolamento social, e você ainda dirige a barraca, proprietário da barraca. Quer dizer, nós quando vermos aqui na televisão, já vamos saber que você é um consumidor industrial de bebida alcoólica, não temos como definir-te. Só pode ser assim. Porque estamos constantemente a dizer, fique em casa. O Secretariado da Juventude e Emprego, inclusive, fez um som, uma música dedicada, ok? Fez uma música dedicada a esta situação, que é fique em casa. Não se percebe por que ainda temos de encontrar, caríssimo telespectador, nas barracas. Vai passar por um grandíssimo vexame. Não fica bem, não é bonito. Vamos a mais notas da atualidade. A minha produção aqui. A mais notas da atualidade. Reunida na sua 12ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, o Governo apreciou e aprovou o decreto que permite facilidades aduaneiras e fiscais aos agentes econômicos em caso de importação de produtos de prevenção e tratamento do coronavírus, dispensando o pagamento do IVA no processo de tributação no âmbito da mitigação dos efeitos do Covid-19. A Lei número 1/2020, 31 de março, procedeu à ratificação da Declaração de Estado de Emergência, constando o Decreto Presidencial número 11/2020, 30 de março. A linha J do número 2 do artigo 3 do Decreto Presidencial número 11/2020, 30 de março, estabelece que na pendência do estado de emergência e na medida do necessário para a prevenção e ou combate à pandemia de Covid-19, devem ser adotadas medidas restritivas especiais, nomeadamente de política fiscal. E é neste âmbito que aparecem estas medidas novas que procuram trazer inovações no contexto dos impostos, muito particularmente na questão do IVA. Portanto, o que nós vamos perceber nos próximos tempos é um novo comportamento fiscal por parte de algumas empresas, especialmente aquelas que estejam a trabalhar no âmbito da produção ou importação de produtos que impactam diretamente no combate e prevenção do Covid-19. Portanto, é difícil a esta altura estar a avançar números, mas o Governo tem a expectativa de que este é um instrumento que vai trazer um grande impacto para aquilo que é o alívio de algumas empresas na sua interação em relação às suas obrigações fiscais normais com o Estado, que vão encontrar aqui uma forma diferente de se lidar. Temos estado preocupados em discutir a questão dos impactos econômicos do coronavírus, também na perspectiva das nossas reservas alimentares, a questão da alimentação dos nossos cidadãos, que é preciso compreender e discutir sempre esta matéria, tendo em vista o fato de que estamos no nível 3 das medidas de combate e prevenção, nível este que consiste naquilo que tem sido a redução, por exemplo, da massa laboral nas várias unidades de produção, o que tem impacto necessariamente na vida das pessoas. Falamos de um movimento cada vez mais diminuído ao nível dos mercados, falamos de um comércio informal a acontecer a meio gás, e isto impacta diretamente na questão sensível alimentar das famílias. E sobre isto, podemos referir que verifica-se relativamente um déficit na farinha de milho, o que se deve à questão da falta da matéria-prima, parte da qual é importada. Esperamos que com as importações que estão a ser feitas, bem como o início da comercialização agrícola no final deste mês, venhamos a suprir, portanto, este déficit. Em relação ao feijão, esperamos que com o início da comercialização agrícola a disponibilidade venha a aumentar relativamente. Tendo por base o estoque de matérias-primas, a indústria alimentar garante disponibilidade de produtos alimentares para os próximos 3 meses. Há muitos parceiros que vão certamente apoiar o governo de Moçambique no âmbito do combate e prevenção do Covid-19. Os apoios, venham eles em termos financeiros, venham eles em espécie, são todos eles apoios,
e quando vierem espécies, certamente que virão dentro do plano que tem sido tratado pelo governo, pelo que não é problema para o governo que os apoios sejam em espécie ou em finanças. O importante é que haja o apoio e o apoio chegue às pessoas que precisam dele e resolva o problema que nós temos, que é o de prevenir e combater o Covid-19. O governo apreciou ainda e aprovou a resolução, portanto, que aprova a estratégia da gestão do Mangal 2020-2024. Relativamente ao Mangal, temos a partilhar que são ameaças ao Mangal o desmatamento, a degradação, a expansão urbana, a poluição marinha e as mudanças climáticas. E com esta estratégia, pretende-se solucionar os problemas que se prendem com a degradação acentuada do ecossistema do Mangal, a redução da resiliência costeira, o aumento da acidificação dos oceanos e temperatura. Portanto, procuramos fazer face ao aumento da vulnerabilidade das comunidades costeiras a eventos externos. O objetivo da estratégia de gestão do Mangal é de manter ou aumentar a biodiversidade, os valores e a função do ecossistema do Mangal, de modo a responder às necessidades de proteção ambiental em estuários e zonas costeiras. Exato, aí está a resolução do Conselho de Ministros na sua 12ª sessão ordinária. Queremos agradecer o carinho da audiência, mas antes quero recordar-lhe que nós temos contatos para você ligar para nós fazer denúncia. Hein? Ligar, fazer denúncia no seu bairro, no hospital, na rua, no transporte semi-coletivo de passageiros. Está a haver uma situação, fica à vontade, ligue para nós. Ligue para nós, é garantido. A Strong Live vai seguir o seu assunto. O número já está aí na tela, ok? Está aí na tela. Ligue para nós. Você da Star Times, você da TV Cabo e você da internet, do Facebook, é só ligarem aqui e para nós. Deixa só vender o meu peixe, que a Strong Live tem um novo produto nos próximos dias. Hein? Nos próximos dias vamos lançar mais um produto aqui da casa com conteúdos preparados essencialmente a pensar em si, caríssimo telespectador. Na verdade, vai ser mais uma das ramificações aqui do seu despertar. Ok? Ok? Deixa-me só recordar isto. Vai ser mais uma ramificação aqui do despertar, ok? E brevemente, então daqui a alguns dias, nasce mais um produto que vem ao mercado pensado em si. Vocês vão gostar, ok? Vou adiantar a hora já, das 10 às 13 horas. Das 10 às 13 horas, aqui na Strong Live, há uma novidade. Olha, a recomendação é aquela de sempre. Lave as mãos constantemente. Se puder, fique em casa, ok? Não precisa sair, não há que sair. Fique em casa, ok? E até lá, uma excelente noite de terça-feira. Amanhã, a partir das 10, há muito mais informação aqui na Strong Life. Tchauzinho!